Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aqui da segunda semana do curso de Gestão em Processo Administrativo. Eu sou o professor Matheus e na aula dessa semana nós vamos tratar da formação da administração moderna e da abordagem clássica da administração, que engloba, né, duas teorias da administração, Escola da Administração Científica e a teoria clássica da administração. Então vamos lá. Para essa primeira parte da aula, eu reservei aqui para nós uma conversa sobre o contexto da formação da administração moderna e uma introdução a essa abordagem ou a essa escola clássica da administração de forma bem pontual. Então vamos lá. O contexto da formação da administração moderna. Como nós já vimos na aula da semana passada, né, a Revolução Industrial teve um papel fundamental na formação, né, em alavancar os estudos da administração moderna. As práticas da administração já existiam muito antes da Revolução Industrial, porém, né, a sistematização do conhecimento, aplicando ciência, né, o método científico para desenvolver, melhorar técnicas e ferramentas da administração, só começou realmente a se consolidar por meio da Revolução Industrial. Então, com os avanços dessa tecnologia a vapor, né, surge um cenário que se torna ideal para consolidar essa administração moderna, para fazer com que ela, de fato, surja, né, através dos estudos realizados na prática industrial, né? Já existia, então, uma indústria crescente e isso dava condições para a realização de estudos, de fato, da administração. Então, o que nós temos aqui como contexto, né? O centro de negócios, ele é transferido da agricultura para a indústria. Então, até então, eu tinha uma sociedade, né, uma economia que girava em torno da agricultura. Com a evolução da tecnologia a vapor, eu passo a ter condições para ter grandes indústrias, né, uma produção em massa, e aí isso traz algumas necessidades que alguns autores, alguns pesquisadores, algumas pessoas dentro da indústria começam a perceber como uma oportunidade de estudo, né, de implementação de ciência, de aplicação da ciência nessas práticas, para que se solucionem alguns problemas. Então, havia uma necessidade do aumento da produtividade dessas fábricas, dessas indústrias, né, isso foi detectado, até porque era uma indústria nascente, e o que era produzido praticamente era consumido, né? Não existiam não existia ainda uma concorrência muito bem estabelecida, então as primeiras indústrias tinham esse benefício, né, de produzir e vender praticamente toda a sua produção, sem se preocupar muito com questões que hoje, né, as organizações têm que se preocupar muito. Então, dentro desse contexto, eu tenho as primeiras experiências práticas dentro da indústria, né, dando corpo a estudos da administração, uma administração acontecendo de forma muito rudimentar, né, ainda com muita coisa para evoluir, para melhorar, em termos de técnica, de estudo, de prática, de processos. Então, a administração ainda tinha muito, né, para ser feito. E isso acontecia por quê? Né? Essa administração rudimentar acabava levando também a uma qualidade variável de produtos, né? Quem tinha que verificar a qualidade do produto era o cliente quando ele comprava. Não existiam meios, né, de controles de qualidade implementados, né? Não tinham essa preocupação. Os salários eram muito baixos e um controle muito grande da atividade da mão de obra. Né? Todas as atividades que eram realizadas dentro da empresa tinham um controle muito grande. Então, era esse o cenário, né, em que eu tenho a administração moderna se formando, né, se consolidando. E aí, dentro desse contexto todo, né, de indústrias com essa necessidade de aumentar a produtividade, vários problemas acontecendo para que a produtividade, de fato, aumentasse. Surgem, então, os primeiros estudos da administração, que nós chamamos aí de escola clássica da administração ou abordagem clássica. E aí, nessa abordagem, nós temos duas grandes teorias. Temos a Escola da Administração Científica, encabeçada aí por Frederick Winslow Taylor, que é considerado o pai da administração científica, mas junto com ele tinham outros pesquisadores, outros
estudiosos, né, que complementaram e auxiliaram a construção dessa teoria. Temos também, do outro lado, a teoria clássica da administração, encabeçada por Henri Fayol. Então, os dois grandes nomes, né, da administração moderna, se a gente pensar no marco inicial da administração, é o Taylor e o Fayol. Taylor lá nos Estados Unidos, conduzindo seus estudos na indústria, e Fayol lá na Europa, né, sobretudo na França, fazendo seus primeiros estudos de administração também. Então, a partir daí, nós temos a evolução da administração moderna, a administração como ciência. Desculpa, pessoal. Bom, para essa aula, então nós temos aqui uma atividade para que você pense a respeito, né, e comente aí para nós no vídeo. Como você acha que eram as condições de trabalho nas primeiras indústrias, né? Passei para vocês um pouquinho do contexto, né? Como que vocês acham que era o trabalho ali? Né? Tinha uma forte marcação ali de controle das atividades, tinham direitos que nós temos hoje, as condições de segurança, as condições de ergonomia, os cuidados com carga horária de trabalho, né? Como que eram essas condições? Você pode até fazer uma pesquisa aí, só não vai copiar, né, da internet, eu quero que você elabore um comentário. Então comenta aí para nós, compartilha com a gente aí o que que você acha, né? Como você acha que eram essas primeiras indústrias, né? Do ponto de vista do trabalho, da condição de trabalho dos seus operários, dos seus funcionários, tá bem? Então, bons estudos a todos vocês, até a próxima e um grande abraço.